aqui com Estela Hermann, hein? NutriChef hoje conosco. Feia, eu sei que eu sei um exagero, mas aqui, pelo amor de Deus, tudo isso ajuda a combater o câncer? Tudo. Olha isso. Tudo. É assim, né? Aqui ainda falta espaço se eu quisesse trazer todas as hortaliças, todas as ervas aromáticas, mas me faltam caixas e mãos e dinheiro. Então a gente vai aos poucos, mas eu acredito que o que eu trouxe são realmente alimentos que vão te fazer muito bem, não só para aqueles que estão em tratamento de câncer ou aquelas pessoas que querem evitar o câncer, porque a realidade é uma só. Ou você se alimenta para ser saudável, ter saúde e viver bem, claro. Ou você se alimenta com aqueles alimentos que não vão te fazer bem e mais lá na frente você vai colher aquilo errado que você plantou. Então a alimentação, ela pode e deve ser o nosso melhor amigo. Aquela coisa assim, igual quando a gente fazia aula no colégio que a mãe falava, olha, antes de você brincar você tem que fazer a lição de casa. É a mesma coisa, acorda, escova o dente, tal. Então, assim, a alimentação, nosso corpo precisa de alimentos que realmente tragam benefícios, os nutrientes. Então, a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes. Quais são os macronutrientes? Os carboidratos, as proteínas, as gorduras. Quais são os micronutrientes? Então, você tem aí as vitaminas, os minerais, as fibras, a água. Então, nós precisamos de um complexo todo. Por isso que aqui, Rita, tá tão colorido. Se você quiser só começar aqui mostrando a parte das folhosas, então é importante a gente utilizar essas hortaliças, principalmente as hortaliças, por quê? Porque elas fazem uma limpeza no nosso corpo. Dependendo da fase do tratamento que a pessoa tá, às vezes ela está numa químio, às vezes ela está fazendo uma radioterapia, ou ela acabou de fazer uma cirurgia retirando o câncer, às vezes a gente não coloca salada, porém a verdura cozida ela pode consumir. Então é muito individual a dieta, porém o que eu trouxe aqui? Alimentos naturais. Não temos, além da sardinha aqui que eu trouxe como proteína, que é a única coisa enlatada, por quê? Porque tem pessoas, Rita, que estão enfrentando câncer sem dinheiro. Existem milhares de pessoas que me mandam mensagem dizendo, Nutri, na minha cidade não tem nutricionista, não tem nutricionista especialista em câncer, eu não sei o que comer. Então, a minha primeira dica quanto à proteína, exclua a carne vermelha. Segunda dica, consuma ovo. Ovo é uma proteína de baixo custo e alto padrão nutricional. Então você pode fazer um ovo mexido, um ovo cozido, você pode fazer uma omelete, um soufflé, você pode fazer um bolo, enfim. Então a gente tem várias utilidades com o ovo. Além do ovo, o peixe. Então por que o peixe? Porque o peixe tem uma rápida absorção, então a gente tem uma digestão mais rápida. A carne vermelha, por que eu peço para evitar? Porque a digestão é lenta e o seu corpo precisa... Vou entrar aqui otimizar. Claro, por favor. Quero mostrar aqui que está atrás do morango, ó. Aí eu coloquei a sardinha e o peixe, tá vendo? Um filezinho, um pedacinho de um filezinho e a sardinha, perfeito. Sardinha. Então são proteínas que são boas. Ali eu tenho também os cogumelos. Em algumas cidades, quando você tem a produção de cogumelo, o cogumelo acaba sendo barato. Algumas cidades aí do Brasil a gente não tem cogumelo, porém sardinha a gente tem no Brasil inteiro. Custa de R$3 a R$4 uma lata de sardinha. Então é possível se alimentar sim e bem. Então o ovo é uma coisa mais simples, eu recomendo. A sardinha, o peixinho, pode ser um salmão, pode ser uma tainha, pode ser o peixe da sua região, tá? Você pode pescar e comer o peixe. Salgada. Água doce, salgada, qualquer peixe. Qual que é o segredo que eu vou ensinar depois na próximo bloco? Como grelhar esse peixe, sem nada de gordura, apenas na temperatura correta da frigideira, somente com sal, uma pimentinha ou só o sal. Tá? Então a gente deve melhorar as formas de preparação dos alimentos. Então proteína foi isso que eu coloquei. Você também pode consumir o frango? Sim, porém precisamos utilizar o frango orgânico. Por que o frango orgânico? Porque o frango hoje em dia ele tem muito antibiótico. Então assim, os frangos, né, os bichinhos, as galinhas, elas recebem uma quantidade muito grande de antibiótico e também hormônio. E aí acaba que você tem uma população, quando é criança, vai ficando mocinha mais cedo e você vai tendo outros tipos de problema, como pelo precocemente. Então você entra naquela puberdade precoce.
Por exemplo, eu fui daquele boom que teve o steak, teve o nuggets, teve o chicken popcorn, aquelas coisas todas de frango. Então eles querem que o frango produza logo e aí já mata o frango. E aí eles querem que o frango seja saudável, aí fica lotando de remédio. E o franguinho do quintal demora pelo menos uns 6 meses para ficar no ponto do abate. Isso mesmo. Só que com um mês, 40 dias, Isso aí. se tardar muito, 45 dias já está pronto e já está no supermercado. Perfeito, isso mesmo. Então a gente deve ter cuidado, quem está fazendo o tratamento contra o câncer ou quem está, né, querendo prevenir, utilize sempre o frango caipira, tá? Então, ou aqueles orgânicos. Sim, orgânico, tal. Se tiver frango caipira, melhor ainda, né? Só que dá trabalho ter galinha em casa, mas tem gente que tem, eu adoraria ter. Eu adoro o bicho. Então é importante isso de proteína. Aí a gente vem aqui para a parte de fibras. Então tem gergelim, flocos de aveia, tem chia, tem linhaça. Aí você tem as oleaginosas. Aqui, por exemplo, eu trouxe só 3, castanha do Pará, amêndoa, castanha de caju. Por que incluir? Porque elas são benéficas. Quanto que eu vou comer? Um potão? Não. É dose homeopática, então é importante você consumir o alimento, porém sem excesso. Então acaba que você... Um pouquinho por dia. Um pouquinho, exatamente. Uma castanha, 2 amêndoas ou então 2 castanhas de caju. Lá no Nordeste, castanha de caju é muito barato, né? A gente aqui paga muito caro, mas lá no Nordeste é muito barato. Então a gente deve incluir sim, tem várias propriedades para o nosso corpo, para a nossa pele. Então é importante a gente consumir, principalmente câncer de próstata, para as mulheres que têm um marido que está com câncer, ou enfim, um filho. Dê para ele todo dia uma castanha do Pará, já resolve boa parte do problema. A gente já vai fazendo um tratamento precoce aí. Aí a gente vem para as frutas. Aqui eu tenho umas frutas, por exemplo, mirtilo, morango, pitaia, o coco, o abacate, o limão, o maracujá. Elas são frutas, e ali tem o kiwi na saladinha de fruta, que tem baixo índice glicêmico. O que isso significa? Tem pouca quantidade de açúcar. Então ela vai entrar devagar na sua corrente sanguínea. Essas frutas são excelentes. Excelentes para a nossa saúde, tem alta concentração de vitamina C, ao invés da laranja, que a laranja tem muito açúcar. Então a gente não pode... Eu já tenho o problema do câncer, e aí eu não posso ficar com diabetes se eu começar a tomar laranja todo dia. Um suco de laranja, geralmente a pessoa espreme 2 a 3 laranjas. Não, gente. É um veneno, desculpa. Não pode, é uma laranja e água. A pessoa Ou ainda então... fala assim, Estela, mas é laranja, é laranja ótimo! saudável. Exatamente. Coma a laranja, descasque e coma com a feijoada, que eu Mas adoro suco feijoada. não. O suco, preferencialmente laranjada. Então, uma laranja ainda vai. Agora, se você tem diabetes, se você é pré-diabético, não tome suco de laranja, é um pedido que eu faço. Substitua por essas frutas, que você pode comer 10 morangos, você não vai ter um aumento da sua glicemia. Aí nós temos outras frutas que já têm um índice glicêmico diferente. Por exemplo, o mamão, o melão, a uva, que tem acerola. Você tem ali um mix que eu fiz de saladinha de frutas. Aqui é um limão cravo, que eu adoro limão, enfim, limão faz super bem. Caqui, figo, mexerica, maçã, banana. O coco, eu gosto de indicar o coco, principalmente a água de coco e o coco, que aqui tem o coco fresco, mas a água de coco quando o paciente faz a quimioterapia. Por quê? Prioridade quando o paciente está fazendo a quimioterapia. Então, você tem vários tipos de quimio. Às vezes, o paciente fica 2 dias fazendo a quimio, depois ele tem uma pausa de 12 dias. Às vezes, ele faz só uma vez por semana. Tudo depende de médico para médico e o tipo de câncer. E o tipo do medicamento Mas, também. uma das coisas que eu recomendo é tomar água de coco ao longo do dia, quando você teve a quimioterapia. E isso vai te ajudar bastante, porque geralmente você fica mais enfraquecido e você precisa se hidratar muito nesse dia. E a água de coco repõe também minerais e tem vitaminas, então você vai ter um pouquinho mais de energia nesse dia, tá? Então a água de coco é uma das coisas que eu gosto. Uma outra coisa, o paladar começa a ficar um pouco mais metálico. O que é o metálico? Então você começa a comer e você não sente mais o sabor do alimento como ele era. Uma das recomendações que eu faço é você pode utilizar um talher de plástico, porque aí você não vai sentir o metal, tá? Outra coisa também é a forma do preparo, quando você vai utilizar uma panela, preferencialmente ou de aço inox, ou de cerâmica, ou de aço cirúrgico, só que aço cirúrgico custa muito caro, ou de vidro, porque a de vidro é muito difícil de cozinhar.
Ah, de teflon. Pode ser uma de teflon? Sim, desde que você utilize espátulas de silicone resistentes ao calor. Por quê? Porque um dos grandes problemas, Rita, do câncer é o excesso de alumínio no nosso corpo. Então, uma das outras recomendações que eu faço, não utilize panela de alumínio. Junte dinheiro, compre uma frigideirinha. Você só precisa de 2 panelas para você ter aí uma preparação saudável. Uma panela, uma caçarola e uma frigideira, você já se vira. E uma outra coisa que eu gosto muito também é o seguinte, isso aqui é uma espagueteira, tá? Mas quando você não tem a espagueteira, o que você pode utilizar para fazer a cocção no vapor? Uma peneira de aço inox, tá? Não necessariamente precisa ser assim, pode ser uma peneira mesmo normal, que não vai derreter. Por quê? Porque você faz o alimento que ele fique al dente, ele vai ficar no ponto, ele não vai ficar passado. Então você também tem que se preparar e aprender como que você deve cozinhar. Antes de você falar sobre como você deve cozinhar, eu queria abrir um parênteses aqui a respeito da panela de alumínio. Eu vou falar como mineira, não sei em que estado que você está, se na sua cidade, a sua mãe, a sua avó tem esse hábito. Eu vou falar porque eu briguei muitas vezes com a minha mãe. A gente tem mania de, na roça principalmente, mas dá um brilho no alumínio. Quando você vem vindo de carro assim, se aquele alumínio está no sol, você faz até assim, ó. Porque o brilho, de tanto que aquele alumínio brilha. Faça isso pelo lado de fora da panela. Quer deixar suas panelas brilhando para matar de inveja a comadre que mora na roça do lado? Só por fora. Mas brilhe. Deixa o lado de fora brilhando. Por dentro, Rita Maria, mas tá preto, deu ferver a água. Eu vou ter que arear. Não lave a sua panela por dentro. Sim, com detergente ou detergente, com sabão feito por gordura, né? Que também muita gente faz. Mas brilhe a panela só pelo lado de fora. Por dentro é saúde. Então você tem que pensar na saúde sua e da sua família. Isso e mesmo. O que a Estela falou aqui, ela falou porque ela conhece, ela estuda, ela entende. E eu vou falar, ao longo desses 30 anos fazendo TV, quantos médicos eu entrevistei e a maioria deles, quando pega o exame, vê contaminação por metais pesados, é câncer. Alumínio é e o alumínio é um deles. É. Então, presta atenção, a partir de hoje, assuma esse compromisso com você mesmo e com a sua família. Arear panela só pelo lado de fora. Lado de dentro é só limpeza. Inclusive o bombril, a palha de aço, desculpa fazer a propaganda, mas enfim, é proibido dentro das cozinhas. Você, como nutricionista, se encontra um bombril dentro de uma cozinha de um restaurante, esse restaurante pode ser fechado. Porque o metal, que é aquilo, e é de alumínio, a gente pode consumir. Então, assim, é extremamente prejudicial. Então, a gente deve priorizar sempre. Espátula de silicone resistente ao calor, você vai gastar de 17 a 20 reais uma. Você precisa de uma ou duas, uma pequenininha, uma maior. Então, ao longo, né, do mês, você vai economizando e consegue comprar. Então, não é uma coisa tão cara assim. Uma frigideira de teflon, em grandes supermercados, você paga de 30 a 45 reais. Eu não estou falando nada absurdo. Então, porque nós temos uma grande população que não tem condições de fazer o tratamento. Então, eu tenho que trazer aqui coisas que sejam fáceis e acessíveis. Então, por isso que eu trouxe, aqui são as minhas panelas que eu adoro, mas você tem como tratar o seu câncer. Você, primeiro de tudo, esquece tudo quanto é coisa industrializada. Segundo, priorize plantar em casa as ervas aromáticas. Aqui eu trouxe o coentro, a salsinha, a cebolinha, tem o alho, tem a cebola. Você tem tantas ervas, você tem hortelã, você tem camomila, você tem erva doce. Aliás, eu trouxe aqui erva doce, trouxe o salsão. Enfim, você tem tantas coisas que você pode, manjericão, que você pode incrementar, alecrim, orégano fresco, tal. Isso tudo traz benefícios para a nossa saúde. Não utilize absolutamente nada de tempero pronto, nenhum tempero pronto. O melhor tempero é um fiozinho de azeite de oliva ou alho poró, que eu também trouxe aqui o alho poró, não sei onde está. Então você deve fazer a sua preparação, o slow food, a volta da comida da avó. Por que a comida da avó antigamente era maravilhosa? Porque era feita no fogão de barro, fogão a lenha, não é? Então era aquela preparação devagar. Lentinha, exatamente. gostosa. Quando você tem muita pressa, não dá certo. Ou você come cru, ou você come. Não é? A gente queima a boca. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E aí, assim, a gente tem que fazer várias refeições ao longo do dia. Você que está fazendo tratamento para câncer, a cada 2 horas é importante estar se alimentando. A cada 2 horas e meia. Intercalado a hidratação.
Por quê? Porque o alimento vai te trazer energia. Então é importante que você consuma um alimento que vai realmente te trazer nutrientes. Para qualquer ser humano, precisamos repor diariamente minerais e vitaminas. E às vezes você não consegue, seja porque você não conseguiu comprar, seja porque na sua casa só tem um tomate e um alface, e de repente está faltando a proteína. O que você faz? Então é importante que você tente sim consultar e estude bastante essa parte de nutrição, porque é importante você suplementar, você realmente tentar essa variedade de alimentos, né? Então, só continuando aqui, Rita, que eu falei das proteínas, as fibras, então é interessante você acrescentar as fibras, uma das coisas principais. Depois da quimioterapia, às vezes seu intestino pode ficar preso ou pode ficar solto, então isso você corrige com probiótico, isso você corrige também com fibras, e a hidratação também é importante, tá? Então, quando você faz a quimioterapia, pelo menos 3 litros de água é importante você beber nesse dia. 3 litros e meio, homem 3 litros e meio, mulher 3 litros, porque geralmente a gente prescreve para mulher 2 litros, né? E homem 2 litros e meio. E apesar de nós estarmos falando aqui na prevenção do câncer, ela falou a respeito dos temperos prontos, gente, a indústria usa de artifícios para convencer você. Isso. Ah, porque aqui tem o galinha glutamato de monossódico, verdade. Aqui o tem glutamato galinha não de verdade. nada com glutamato. Aqui tem carne de verdade. Aqui tem amor. Aqui tem não sei o que. Gente, não. Glutamato monossódico, eu não sei como o Brasil ainda não proibiu. Sim. Mas tem países que não que podem. já não pode mais, exatamente. Industrializados não pode ter glutamato monossódico porque é cancerígeno. Exatamente. E a gente, bobinha, vai na propaganda. dá sabor. Se a sua comida é boa, você não precisa dar sabor, realçar o sabor. Se a sua comida é boa, já está utilizando alimentos, ok, não precisa. Então, as frutas, como eu tinha falado, aí depois você tem outras frutas, aí nós temos os carboidratos. Temos 3 tipos, tá? O carboidrato simples, por exemplo, batata, a cenoura, a beterraba, o chuchu. Entra rapidamente na sua corrente sanguínea, uma abóbora comum. E você tem o carboidrato complexo, por exemplo, inhame, cará, abóbora japonesa, batata doce. Por quê? A gente deve priorizar estes alimentos porque eles são melhores para a sua saúde. Esses daqui de vez em quando, esses daqui você prioriza e você utiliza mais abóbora, batata doce, inhame e cará, ok? E aí você tem vários tipos de hortaliças que eu trouxe, como exemplo a abobrinha, o tomate. A mandioquinha também é carboidrato simples para médio, então ele entra ali no médio. A ervilha torta, a vagem, o brócolis, couve-flor, eu não achei, quiabo e jiló é excelente para a nossa saúde, mas poucas pessoas gostam, mas eu adoro. O repolho, a alface, ali tem outro tipo de alface, você tem a escarola, espinafre, que eu não trouxe aqui, couve manteiga, agrião, a rúcula, pimentão, essa pimenta cambuci, eu não sei se você já experimentou, eu amo, é uma delícia, tem ela vermelhinha também, eu trouxe pimentão amarelo, enfim, você deve priorizar, quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. Qual a minha recomendação? Fracione a sua alimentação. A cada 2 horas você vai fazer uma refeição pequena, não é para você comer muito, você tem que ter energia, porém, pequenas quantidades. Então, eu geralmente peço para o paciente fazer café da manhã, que eu chamo de jejum, colação 1, colação 2, quando a pessoa almoça muito cedo, almoço, lanche 1, lanche 2, jantar, ceia se a pessoa vai dormir muito tarde. Então, você não deve ficar muito tempo em jejum, você deve se hidratar, você deve buscar se expor ao sol, porque não é simplesmente só alimentação. Você deve se expor ao sol, você deve dormir bem, você deve ter fé, você deve ser feliz, você deve fazer aquilo que você gosta de fazer. Nesse momento de câncer, de tratamento, é importante que você tenha o apoio da família e a sua fé na sua vitória. Isso faz muita diferença, Rita, muita, muita, muita. O apoio familiar é algo que, assim, é de arrepiar, porque eu sei o que eu signifiquei para o meu pai. E eu sei o quanto um filho, uma mãe, um marido, uma esposa significa naquele momento em que o doente está ruim, que ele não acredita em mais nada e você está ali do lado dele. Então, esse momento em que você realmente mostra para aquilo que você veio e você retoma e você fala, vamos que está tudo certo e vai dar certo e continue, não desista. Não desista. E tenha fé porque as coisas aqui nesse mundo acontecem e eu sei que Deus sempre quer o melhor pra gente, né? E Nossa Senhora sempre abençoa. Ah, com certeza. E a nossa receitinha de hoje? Nossa receitinha de hoje, então, logo que começou o programa, eu só coloquei para cozinhar, para cozer no vapor. Então, eu tenho aqui a mandioquinha, tá?
Pegou? Imagem? Pegou, né? Então agora eu já vou colocar no meu processador. Não deu tempo, mas não tudo deu bem. tempo, mas tudo bem. Mas é mandioquinha. Enquanto eu vou processar ali, eu já vou colocar a Pode trazer vagem. aqui. Ó, eu tenho Obrigada. a vagem aqui, a ervilha torta, não é vagem, tá? Eu já tirei aqueles fiozinhos, então eu vou colocar para cozer no vapor. Por que essa cocção no vapor? Porque ela mantém mais os nutrientes, então é muito melhor. E aqui a gente vai processar. E eu também vou processar uma outra coisa que é o peixinho. Os nossos nuts. Você vai fazer uma crosta, um peixinho assado super simples. Aqui eu tenho castanha de caju, castanha do Pará e lascas de amêndoa. Ai, Nutri, eu tenho amendoim. Ai, Nutri, eu tenho outro tipo de oleaginosa, eu tenho nozes, enfim. Utilize a que você tiver em casa. Dá certo também. Então aqui a gente processa. Acontece alguma coisa. Programa ao vivo não tem jeito. Ó, então fiz uma farofinha, aqui eu vou processar. E eu vou acrescentar creme de leite, tá? Ó, vou acrescentar o creme de leite, porque é um purezinho, e eu também vou acrescentar as minhas raspas de queijo parmesão. Então coloco aqui, não vai tudo, vai um pouquinho menos. Do creme de leite, aí você vai falar, nossa, creme de leite fresco não tem problema, o problema é aquele que você tem uma validade estendida. Então, os alimentos que são minimamente processados, ok, como azeite de oliva, como uma erva aromática, então não tem problema, um creme de leite fresco, porque tem durabilidade de 2 a 3 dias, então ok, tá? Espátula pequenininha, por favor. A menorzinha? Isso, aí você vai mexer aqui pra mim, enquanto eu vou só ralar aqui, que é o que vai dar o sal. Então chega pra cá que você tá mostrando que você fazia aí, ó. Então tá bom. Obrigada. Então ela tá só dando uma mexidinha pra mim. Então eu coloquei o creme de leite, não vou utilizar manteiga, não vou utilizar azeite de oliva e não vou utilizar sal, porque eu tô utilizando o queijo parmesão, tá bom? Vamos processar de novo. Uhum. Perfeito. Opa. Isso aí. Eu não sei se é aqui ou se é aqui. Aqui? Aqui. Olha que linda a cor, Rita. Verde, verde, verde. Aqui, ok. Que linda a cor. Foi isso que ela falou enquanto a gente estava ouvindo música aí. Porque não pode, se deixar muito tempo, ela vai ficar meio amarronzada, vai ficar um verde desbotado, não pode? Isso mesmo, não pode. Eu vou pegar o peixinho aqui na geladeira. Porque a receita de hoje é um St. Peter, tá? Então, eu vou fazer de duas formas. Eu fiz a minha farofinha. Nem processei tanto, mas tudo bem. Você não tem alergia, né, Rita? Não, só amendoim. Ah, então tá bom. Ainda bem que eu não trouxe amendoim. Você tem o filezinho de St. Peter. Ó. Tá? O que eu vou fazer? Coloco uma pitadinha de sal. Essa frigideira eu tô colocando aqui para mostrar para vocês como é que você grelha um alimento somente com sal, tá? Então, salzinho, coloco de um lado do peixe. Aqui eu tenho lemon pepper e eu posso fazer minhas raspas de limão. Então vamos lá, deixa eu pegar meu ralador aqui. A receitinha é com raspas de limão siciliano. Ai, Nutri, eu só tenho limão caipira, o limão como é que é o limão? Não é caipira? Não, tem esse aqui é o Tahiti, cravo, limão cravo, limão caipira. Rosa, limão caipira, limão vermelho. Exatamente. Cada lugar tem um nome. Ó, então raspinhas de limão. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui, ó. E eu já tô com o meu forno pré-aquecido. Você pôs o sal só de um lado mesmo? Só de um lado mesmo. Por quê? Porque os nuts já tem também um pouquinho de sal, né? Então não precisa, porque eu não tô usando uma castanha sem sal. Minha frigideira, eu coloquei aqui no 9, acho que daqui a pouco vai estar quentinha. O ideal é sempre que a frigideira... Você aumentou? Coloquei no 9, veja. Não, é só porque tava no pequenininho, eu já pus no maior. Tá vendo como... Quem é dono do fogão sabe os seus segredos, né?
Então você vai fazer uma baguncinha aqui, claro. Mas aqui eu coloquei você colocou amêndoa, castanha de caju e castanha do Pará. Tá? E aí você deixa o seu forno pré-aquecido a 150 graus. O peixinho é muito simples. Por que eu não coloco limão? Porque eu não quero cozer o peixe, eu quero grelhar. E aí, qual é o segredo? Você vai ou colocar num papel manteiga ou num papel alumínio, ou então, aqui eu não sei se tem, mas eu vou colocar numa assadeira e vai para o forno. Minha ervilha torta, olha como é que é muito rápido, ela já está pronta. Eu vou usar a sua água, Rita, para poder só jogar uma aguinha nela, tá? Que é o processo de branqueamento. Posso, né? Divirta-se, tá aí para isso mesmo. Então a gente vai tirar ali do forno, do fogo, e eu jogo água mineral filtrada. Porque ao fazer esse processo, você consegue congelar o alimento. Então você pode fazer um dia, por exemplo, da cozinha. Então eu chego no domingo e eu vou cozinhar tudo, vou deixar tudo no freezer. Você faz esse processo, você retira antes e aí você espera secar e aí você congela. E assim você tem um alimento que vai durar muito mais tempo. Dessa forma você preserva os nutrientes. Exatamente, é o momento certo de você fazer, tá? Então aqui, ó o purezinho que a Rita fez. A Rita fez. A Rita fez, já me ajudou aqui muito. Ela é linda. Ó, então o purê, gente, ele não precisa voltar, ele ainda tá quente. Ó que bonito que tá, ó. Tá? Então fica uma musseline aqui. E agora a gente vai colocar no forno o nosso peixinho. Vamos lá. Enquanto a minha frigideira tá esquentando. Então coloco aqui numa assadeira, temperatura, eu vou aumentar o fogo para 180. Esse forno tem o em cima e embaixo, então facilita bastante, mas nem todos os fornos têm essa possibilidade. Quanto você coloca de temperatura? 180 graus. 180 graus. 180 graus já tá excelente. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para Maria Dalmira Marcos, de Cabrobó, Pernambuco. Que gracinha, ela ficou sócia. Obrigada, viu, querida? Nós vamos colocar você na nossa urna. E depois, né, você vai para a urna do Colar de São José no dia 19 e depois ainda vai para 100 missas que a gente vai rezar por você e por essas intenções que você pediu aqui, tá bom? Então Deus abençoe. Você coloca ela para mim, Matheus? Obrigada, viu? Vou fazer a minha ervilha torta, gente, eu tô com vagem na cabeça. Fiozinho de azeite e aí a gente vai temperar com alho, tá? Então aqui vou deixar ela ficar... O alho só suado, eu não vou deixar o alho dourado e sim só suado. Bom, alinho está transparente, eu coloco a ervilha torta. E aí a gente finaliza com uma pitadinha de sal. Olha o barulhinho, adoro barulhinho de cozinha. Imagine que não, né? Você nasceu para isso, Stella. Ó, como é que eu sei que a temperatura da frigideira está adequada, tá? Essa daí é uma de cerâmica, 9 camadas, maravilhosa, mas você pode fazer isso com a de teflon. Eu tô jogando água, não sei se dá pra focalizar, vou jogar água de novo, tá? Ó, tá vendo que não evapora? Ficam as gotinhas de água como se fosse mercúrio. Eu sou de 1980. Aqui, ó, deixa eu só finalizar, pitadinha de sal. E na minha época utilizava-se o termômetro de mercúrio. Então, por isso que eu tô dizendo que corre igual mercúrio. Algumas pessoas, as bolinhas ficam as mais novas, né, acho que nem sabem o que é isso, esse termômetro, né, Rita? A gente já sabe, em alguns lugares, infelizmente, ainda do Brasil, eles utilizam o termômetro de mercúrio. Então, filezinho de peixe, coloquei o sal só de um lado, coloco na minha frigideira. Pode fazer este processo com frango, com peixe, com abobrinha, com berinjela. Então, você que é vegano, você também consegue fazer isso, tá? Vou tirar daqui só para não atrapalhar. Você consegue fazer esse processo de grelhar o alimento. Então, você consegue manter dentro desse alimento todo o suco, toda a proteína que existe. É diferente do que você cozinhar, que aí às vezes as pessoas colocam um monte de bife também. Então aqui eu poderia até colocar dois peixinhos, porque a minha frigideira é grande. Só que, por exemplo, eu quero fazer um hambúrguer, eu quero fazer uma carninha, eu quero fazer um peixinho,
você tem que mais ou menos dimensionar o tamanho para que o calor seja igual em todo o peixe, tá? Então, olha só, aqui eu vou colocar agora mais uma pitadinha de sal. Aqui eu tenho raspas, né? Na verdade é um lemon pepper, porém é natural, não é nada, não contém glutamato monossódico. E agora eu vou virar com o auxílio de 2 espátulas, tá? Nutri, será que esse peixe está colado? Vamos ver? Vamos ver se é tão difícil assim? Ó, ó. Será que é muito difícil fazer um peixinho assim, Rita? Saudável desse jeito? Eu acho que não, ó. Virei. Olha a crostinha que fica nesse peixe. Eu sou apaixonada porque é lindo e é gostoso demais. Então, quando você cozinha com amor, com carinho, isso tudo passa para a pessoa. É muito importante. Você que está ali preparando o alimento, faça o doente, a pessoa que está em tratamento de câncer, comer. Explique por quê, porque te faz bem, porque é um alimento que nasceu para o bem. Então, às vezes o paciente fica inapetente, não quer comer, mas é importante comer, tá? E esse aqui é o grelhadinho, tá? Que tá ali no forno, precisaria de mais um tempinho. Isso é uma alimentação saudável? Super. Pra lá de saudável. Super. Álcool em gel pra cá. Priorize sempre o verdinho, utilize sempre o carinho, o amor. E é lógico que você precisa ter conhecimento, não só para as pessoas que têm câncer, mas você aí que tem um filho, você que tem o seu marido. É importante aprender a cozinhar, né, Rita? É muito importante. Então, 40 segundos. Voilá, bom apetite. Pronto. Tá parecendo, sabe o que, gente? Vou virar ao contrário. Tá parecendo aqueles programas reality de show, que vai acabando 39 segundos agora. Bom apetite. Um pedacinho do Quem quiser mais informações, @dieta da NutriChef é o meu Instagram. Então lá você conhece não só essa preparação, mas tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu gosto, eu realmente coloco ali e é de todo o coração. Então eu desejo você que está aí acompanhando uma pessoa que tem câncer, não desista, jamais chore na frente dela. Seja sempre forte. Esteja sempre acreditando na cura. E nós acreditamos em Amém. você e ela vai voltar para falar da alimentação para o diabetes no próximo mês. Delícia. Valeu, Estela! Obrigada.